Olá pessoal, eu sou o Ben David, estamos com mais uma aula do curso R, Programação em R, nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 35, ainda falando sobre o sistema S3, só que agora vamos falar de classe e classe implícita, nesse paradigma de programação orientada a objetos no R. Para vocês saberem mais detalhes sobre essa aula, acessem a página bendavid.github.io, aqui especificamente em cursos, e em cursos você vai optar pelo curso R. No curso R, vão até o módulo do qual estamos lecionando essas aulas, nível intermediário, e em nível intermediário você tem o acesso a todas as informações básicas e em material você vai ser redirecionado para a página do curso específico para esse módulo. Então aqui nós temos programação em R nível intermediário, aqui nós temos todo o sumário, e aqui em classe implícita é o assunto escrito, né, o material escrito, do qual você vai, agregado na realidade ao lado da videoaula, você vai conseguir consolidar e retirar todas as dúvidas referentes a esse assunto. Vamos lá? Bem, referente à classe e classe implícita. Para vocês saberem um pouco mais sobre o a nossa forma de trabalhar, sugiro a vocês acessarem o nosso selo Democratizando Conhecimento para entender um pouco mais dessa nossa filosofia de trabalho. Bem, revisando essa mesma imagem que nós vimos nas aulas anteriores, nós falamos que o sistema S3, que é um sistema na base, que está disponível na base do R, não precisamos instalar pacote algum, e é um sistema da programação orientada a objetos, o sistema mais simples que nós temos dentro do R, do qual nós temos algumas particularidades, e hoje, para quem já estudou programação orientada a objetos, você vai ficar meio que confuso se você vem de linguagens tais quais linguagem Python, C++, Java, em que tem comportamentos similares à ideia da programação orientada a objetos. Esse sistema S3 aqui, ele foge um pouco dessa regra, porque nós já também falamos na aula anterior, aqui é um tipo de POO funcional. Para saber o que é isso, recorra às aulas anteriores. Bem, o que é que vai acontecer? Como nós já falamos nas aulas anteriores, o que nós temos aqui é um objeto, certo? Associado a esse nome X. E o que é que nós temos desse nosso sistema S3? Nós temos a nossa função genérica, em que essa nossa função genérica ela vai receber no primeiro argumento da sua função, né? Aqui pode ter diversos argumentos, mas a gente vai enfatizar no primeiro. E esse objeto, para que ele tenha, na realidade, para que a função genérica tenha um comportamento diferente para esse objeto, ele tem que ter um atributo chamado class, né? Que é justamente o assunto da aula de hoje. Então, a classe ela estará especificamente aqui inerente ao atributo class, do qual nós nominaremos essa classe. E aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa função genérica, por meio da chamada useMethod, ele vai procurar o método específico referente a essa classe. E aí a chamada é executada. O que ocorre aqui é um envio de método ou despacho de método procurando o método específico para essa classe. Então, o assunto hoje da nossa aula é justamente trabalhar em cima desse atributo e ver algumas coisas que ocorrem com a função genérica quanto o método. Vamos lá. Então, a ideia de que nós temos de classe
em POO no R, no caso do sistema S3, nós, aqui, como eu já enfatizei lá no início, quem vem das linguagens Java, estou dando apenas alguns exemplos, né? C++ ou Python, pode ficar um tanto confuso, porque a ideia lá é você criar classe, e lá dentro dessa classe você tem a instância e você também cria e define, na realidade, o comportamento, o método, né? Então, tudo lá é muito, vamos dizer assim, né? Uma vez criado essa classe, dado a essa instância, vai ter as características específicas. Aqui a gente vai ver que o sistema S3 ele tem uma flexibilidade muito grande. Porque aqui no nosso caso, o nosso método, não, como nós já falamos nas aulas anteriores também, ele não estará dentro ou definido na classe, mas sim na função. Bem, então o que é que vai acontecer? A ideia de classe aqui, no nosso sistema S3, é simplesmente atribuirmos um atributo class ao objeto, em que especificamente é o objeto que vai entrar no primeiro argumento da função genérica. É simplesmente isso. Isso eu já defino a classe desse objeto. Simplesmente assim. Você vai perceber que eu posso, para esse mesmo objeto, mudar essa classe simplesmente mudando o atributo class. Então, olha a flexibilidade. Bem, contextos mais complexos, eu sugiro vocês verem o material escrito, porque a gente faz algumas recomendações que, apesar de ter essa flexibilidade, a gente tem que ter muito cuidado com algumas características que existem nessa criação, porque pode acontecer que possa ocorrer comportamentos do qual você não desejaria. Isso não é devido simplesmente a essa flexibilidade, mas com o cuidado e o conhecimento que você deve ter ao sistema S3. Então, especificamente, ao atribuir o atributo class a esse objeto, criamos a instância dessa classe. Tranquilo? Beleza. O que é que vai acontecer? Antes de passarmos para algumas características a mais que nós vamos perceber nessa classe, vamos ver como é que a gente, relembrando o módulo básico, nós simplesmente mostramos algumas funções de como observar o atributo class. Agora nós vamos ver algumas funções para atribuir, na realidade, criar um atributo class a um determinado objeto, remover esse atributo class. Você vai ver que você consegue fazer isso facilmente. Então, aqui eu criei um objeto. Inicialmente, esse objeto, ele tem aqui um objeto, um vetor, né, numérico de comprimento 10. E uma coisa que a gente tem aqui é o seguinte, os atributos eles são como metadados aos vetores, por exemplo, ou ao objeto, de modo que ele não altera os seus valores. Ele não influencia nada nos valores que nós temos no objeto. Então, aqui, de início, nós temos alguns outros atributos que não necessariamente sejam o class. E esses outros atributos podem dar comportamentos diferentes aos objetos. Por exemplo, nós temos um atributo chamado dim, em que esse atributo é o que faz com que o vetor unidimensional passe a ser um vetor bidimensional. E aí pode ser bi ou multidimensional, que nada mais é a transformação de um vetor para uma matriz ou um array, ou matrizes multidimensionais. Então, nesse caso aqui, o que é que eu estou fazendo para criar um atributo para esse objeto aqui associado a esse nome x? Eu estou usando a função attr, de attribute, e eu estou dizendo o nome do objeto e um outro argumento em modo caractere,
né, que me diz o nome desse atributo. E aí o que é que eu faço? Eu simplesmente associo um vetor de comprimento 2 para dizer que agora, com essa associação agora desse atributo a esse objeto, a gente vai observar que o comportamento desse vetor, que agora era de comprimento 10, ele vai ser agora uma matriz 2 por 5. Bem, a gente vai ter que entender porque tudo que tem no console, na realidade, são chamadas de função print. E o print é uma função genérica. Quando ele observa, por exemplo, esse atributo dim ao objeto, ele muda o seu comportamento porque nós temos um método específico para dim. Então, mas isso aí nós vamos ver mais à frente. O que nós só estamos percebendo aqui são formas de atribuirmos atributos aos objetos. Então, aqui eu estou atribuindo, eu estou associando, inserindo nesse objeto um atributo dim, um atributo class, que é o que nós queremos aqui, uma vez que é o objetivo da aula, e um atributo aqui nada. Alguns atributos, eles podem ter efeito ou efeito algum a esses objetos. Bem, vamos aqui para percebermos algumas coisas. E aí, o que acontece? Eu posso inserir atributos por meio dessa função, attr, que essas funções, por enquanto, que eu não chamo pacote algum associado com a função, significa que ele é da base e pode estar associado a algum dos outros pacotes. Em sua grande maioria aqui é do pacote base, tá? Então não precisamos carregar pacote algum. Por isso que eu estou aqui de pronto, apenas digitando, escrevendo o nome da própria função. Para eu visualizar, eu vou usar a função attributes. E aí eu uso attributes desse objeto x, e aqui vamos simplificar esse termo, ao invés de estar toda a vida dizendo objeto associado ao nome, vou chamar objeto x. E aí a gente vê quais são os atributos que nós temos nesse objeto. Bem, o que eu posso fazer também, uma vez que o objetivo aqui não é especificamente estar mostrando o resultado inicialmente desse objeto x após termos inserido esses atributos. Estamos simplesmente manipulando os atributos. Uma forma de, por exemplo, eu querer retirar um atributo do objeto, basta eu simplesmente identificar qual é o atributo pelo attr e associar o objeto null. O que é que vai acontecer após visualizar novamente esse objeto? Perceba que antes nós tínhamos 3 atributos e agora nós só temos 2. Quero eliminar todos os atributos. Então eu uso attributes. Agora, não usando o attr, eu uso o attributes e associo null. Significa que ele vai pegar todos os atributos e associar o objeto null, isto é, ele vai remover todos os atributos. Tá? Beleza. Então, nesse caso aqui, aqui, por exemplo, eu associei uma classe desse objeto a uma classe chamada ben, e aí observe, então esse objeto x, se existir um método para essa classe ben, o que vai acontecer é que agora ele é uma instância dessa classe ben. Quando eu faço essa execução, eu removo essa instância e o objeto x não passa a ser mais daquela classe. Simplesmente assim. Muito louco falar isso para quem vem de uma base sólida de programação orientada a objetos, mas o sistema S3 é dessa forma. Bem, criando o atributo class aos objetos, mais ainda, o que é que nós podemos fazer? Eu não quero inserir um atributo de cada vez, como nós fizemos com a attr. Eu quero de uma vez só inserir diversos atributos.
Então, eu posso vir aqui e usar a função must attributes. E aí, eu uso em forma de lista, porque os atributos, na realidade, se vocês observarem, é em forma de lista. E aí, eu nomino, né, os nomes, que vão ser meus atributos, e o que nós estamos definindo para esses atributos. Aqui, novamente, dim, um vetor com dois valores, 2 e 5, class ben e nada, um caractere aqui que é identificado por 1. E aí, o que eu posso verificar? Eu posso verificar se um objeto apresenta determinado atributo class. Na realidade, aqui é o seguinte, o que eu fiz aqui individualmente, nessa sequência de linhas de comando, para ter esses 3 atributos, eu posso simplesmente com must attributes fazer isso com uma linha de comando só. Essa outra função aqui, o que ela faz é verificar especificamente se o atributo class tem esse nome. Nada. Existe alguma classe associada a esse objeto com o nome nada? O que essa função está me mostrando que é false. Só vai me retornar um vetor lógico true ou false. Nesse caso, está dizendo que não existe um atributo class nominado como nada. Não existe. Aqui, no caso, é ben. Tá? Uma outra coisa que nós podemos também fazer é criar mais de um atributo com a função structure. Aqui, nesse caso, eu crio o objeto, vou associar esse nome e os próximos argumentos eu vou inserindo esses atributos. Perceba que quando eu executo, observe que antes era um vetor, mas pelo fato de ter o atributo dim, veja que aqui agora me mostra o print disso aqui, que é via console, que por trás é um print funcionando, me mostra um comportamento diferente do que como um vetor lá inicialmente, só por causa desse dim, né? Tranquilo. Beleza, com relação a isso, nós temos ainda mais algumas sequências, eliminando, por exemplo, o atributo class, como nós fizemos anteriormente. Aqui é uma outra forma de nós atribuirmos, e aí o que acontece? Devido à característica especial que alguns atributos têm aos objetos, existem funções específicas para esses atributos. Por exemplo, class é um atributo importante para os objetos, porque ela é quem vai determinar a classe desse objeto. Então, existe uma função class aqui, do qual eu posso simplesmente dizer class de x se associa ao nome ben. O que foi que aconteceu? Aqui, inicialmente, eu retirei o atributo class de x lá anteriormente, então só tinha 2 atributos, e agora eu criei novamente o atributo class pela função class, agora e não pelo attr, né? Ó. E verifiquei novamente por atributos e vi que agora eu tenho novamente o atributo class, pela função class. Tá? Bem, agora nós vamos entrar para as particularidades. Entendemos algumas funções para poder manipular os atributos. Agora vamos ficar específico para o atributo class. E aí o que é que nós temos? Bem, nós temos algumas características que nós devemos ter para o nome que nós vamos dar às nossas classes. A primeira coisa que nós temos que pensar é que pela sintaxe que existe da função genérica com o método, o que diferencia nominalmente uma função genérica para um método é que na função genérica eu tenho apenas um nome, no método eu tenho a junção do nome da função genérica com o nome da classe separada por um ponto. Então, o que é que a gente sugere? Para que no nome da classe se evite ponto. Por quê? Porque, sintaticamente,
o método ele tem estruturalmente um ponto que separa o genérico ou a função genérica de sua classe, que constitui o nome da função para o método. Então, a gente tenta evitar pontos no nome da classe. É uma primeira coisa que a gente faz. Em pacotes, para que não exista, porque a gente não tem como controlar quais as classes que vão existir, por exemplo, em todos os pacotes da base ou que estão sob o CRAN, nós não temos como ter controle de quais classes existem e que não existem. Então, quando a gente desenvolve pacotes, por exemplo, uma coisa que a gente faz, uma vez que os nomes de pacotes são únicos, não podem ter mais de um pacote com o mesmo nome, então uma sugestão que a gente pode fazer quando você vai usar o sistema S3 em seus pacotes é usar o nome das classes que você vai utilizar para os seus métodos, use a classe nominando o nome do seu pacote. Porque aí você vai ter certeza que manipulações que possam utilizar com o sistema S3 implementado em seu pacote, não vai haver classes que possa haver conflitos de despacho ou envio de método que possa ocorrer. Pessoas utilizando funções, objetos do seu pacote com outros pacotes. Bem, por fim, uma outra coisa que a gente sugere para esses nomes das classes é você pegar lá no módulo básico e existem nomes específicos e regras específicas para nomes de objetos, dentre outras características, com simbologias que você pode utilizar, não pode utilizar. Existem nomes que são armazenados internamente no R para, por exemplo, nominar funções, em que elas não podem ser utilizadas para você criar nome aos seus objetos por dar conflito ou por outras características. Então, dá uma lida lá no módulo básico, retoma um pouco essa parte da atribuição de nomes aos objetos, que é interessante reforçar para você sugerir nomes às suas classes do sistema S3. Bem, a característica do atributo class nós não falamos anteriormente, mas o atributo class ele pode ser um vetor de caracteres, de strings, isto é, pode ter mais de um nome. E isso vai ser muito importante, por exemplo, pelos mecanismos de herança que nós poderemos ter e, por consequência, ter o que a gente tem lá na programação orientada a objeto, o que a gente chama de subclasses e superclasses. Então, é justamente por meio do vetor associado de caracteres associado ao atributo class. Mas isso nós vamos ver em aulas posteriores. O que a gente já de antemão pode observar aqui, nós temos uma função que a gente cria uma espécie de objeto, que é um vetor do tipo fator ordenado, que é muito utilizado, por exemplo, na área da estatística experimental. Quando a gente tem lá os níveis de tratamento, a gente quer aqueles níveis em modo de fator por características aí diversas. Mas estou dando um exemplo muito simples de aplicação desse objeto, mas aí existe aí para áreas diversas essas aplicações. E aí, nesse caso, quando a gente usa e cria níveis, por exemplo, de 1 a 5, especificamente quando eu uso um fator ordenado em que, apesar de ser uma variável qualitativa, essa variável ela tem um ordenamento. É como se na estatística descritiva eu nominasse essa variável como uma variável qualitativa ordinal. A ordem quer dizer, existe um determinado sentido, apesar de qualitativo, existe um sentido. E aí o que acontece? Quando eu vejo por meio de class de X quais são os valores, na realidade, os caracteres dessa classe, a gente observa que aqui, por exemplo, nesse objeto X usando essa função, esse nome X está associado, na realidade, ao atributo class,
é um atributo class de comprimento, um vetor de comprimento 2 de caracteres, né? Que tem o order e o factor, né? Isso implica dizer que o order pode ser classificado como uma subclasse e o factor uma superclasse. Mas isso nós vamos discutir um pouco mais quando a gente tiver na parte de mecanismos de heranças, com aulas mais à frente. E aí o que acontece? Não só existe, quando você usa essa função, não existe só o atributo class, existe também o atributo levels, os níveis desse fator, né? Que é um outro atributo que é importante para a utilização na área da estatística, por exemplo, né? Mas que fique claro que nós poderemos ter o atributo class não apenas um escalar, né? Um vetor de comprimento 1. Pode ter um vetor de comprimento maior do que 1. Não há problema. E a justificativa foi dada anteriormente, que é justamente as aplicações que nós vamos ter para os mecanismos de herança desse método, do sistema S3, né? Tá. Então, a função class não é a melhor escolha. E aí, nós vamos justamente entrar no segundo ponto da nossa aula, que é justamente a classe implícita que pode existir nos objetos. Mais especificamente, nós já tivemos uma aula falada anteriormente nesse módulo, que foram dos tipos de objetos que nós subdividimos aqueles que são orientado a objetos e aqueles que são do tipo base, e que nós distinguimos simplesmente do objeto POO, o objeto base. O POO é aquele que tem um atributo class, do qual pode ter uma função genérica e um método específico para esse objeto. E o objeto do tipo base é aquele que não tem o atributo class. E aí o que acontece? Nesse caso, justificando, nós vamos dizer o seguinte: então, se esse atributo, se esse objeto ele não é do tipo POO, quer dizer que se eu aplicar uma função genérica a este objeto do tipo base, que não tem o atributo class, a função genérica não irá, por consequência, procurar um método específico, porque não existe uma classe associada a esse objeto, isto é, esse objeto não é uma instância de uma classe? E a resposta é não. Ele vai procurar sim. Nesse caso, o que vai acontecer é que, apesar de nós não termos o atributo class, o ambiente R ele procura por algumas características de tipagem do objeto do tipo base, que tem características específicas associadas à tipagem C ou a outras características que possam existir. Então, por exemplo, quando eu uso a função array para ter uma matriz multidimensional, quando eu uso a função, e aí a gente vem justamente na justificativa do slide, que a função class não é a melhor escolha, nós vamos dizer o porquê que não é a melhor escolha. Então, quando a gente usa o objeto array e associa ao nome y e pede o class desse objeto, ele me mostra um vetor de comprimento 2 e diz que eu tenho os nomes matrix e array. E aí o que acontece? Quando nós vamos observar o atributo desse objeto, a gente observa que não existe o atributo class. Isto é, só está me mostrando aqui um atributo dim, que é justamente o atributo que diferencia um vetor de um vetor unidimensional para um vetor, vamos dizer, bidimensional. Que nesse caso, ele ainda é atômico, porque eu não posso mudar a tipagem dos elementos, mas ele agora tem mais de uma dimensão. E o que é que acontece? O class me soltou aqui dois nomes
como se me induzisse indiretamente que eu teria um atributo class e que esse atributo class estava associado a esses dois nomes. Bem, o que é que vai acontecer? Esses dois valores que saíram aqui, esses dois nomes que saíram aqui, é o que a gente chama de classe implícita. São as classes implícitas associadas a esse objeto que está relacionado a três características que o nosso grande colega do livro lá, Advanced R, do Hartley Wickham, nos mostra essas três características que nós vamos mencionar mais aqui à frente. Mas o que é que então nós vamos observar é que pelo fato de nós observarmos por meio de atributos que nós não temos o atributo class, implica dizer que esse vetor são classes implícitas do objeto. E no que é que isso vai levar mais à frente? Vamos lá. Definido isso, nós vamos mais aqui à frente e nós vamos dizer o seguinte, olha, quando nós temos um vetor, aqui anteriormente ou da classe implícita, isso vai acarretar no despacho que o método, ele vai, na realidade, o despacho que a chamada useMethod, que está dentro do corpo da função genérica, vai procurar pelo método específico associado ou à classe implícita. Então, justamente, mesmo os objetos do tipo base, isto é, que não tem o atributo class, pode ser utilizado funções genéricas e elas procurarem pelo despacho métodos específicos para esses tipos de objetos que têm classes implícitas. E aí o que acontece? Se eu uso o atributo class, nós vamos perceber que nem sempre, então observe um primeiro termo que vocês vão ler isso com muita naturalidade lá no material escrito, é que ele não retorna o despacho específico que a função genérica, por meio do useMethod, procurou o método específico para essa classe implícita. Ela não retorna a classe específica para o despacho. Vamos ver um exemplo mais à frente. E ainda mais, alguns outros nomes estão faltando aqui especificamente para esse nosso objeto. Então, o que é que a gente diz? É melhor utilizar, por meio do pacote sloop, ou a função s3_class, ou da própria base do r.class2. Ele vai nos soltar, mais precisamente, as classes implícitas que podem estar associados a esses objetos. Que aqui, o que acontece? Nós temos o tipo do objeto geral, de ser vetor ou de ser uma matriz. E aqui nós vamos ter as tipagens, ou relacionada à linguagem C, ou relacionada à linguagem S. Bem, e aí nós temos três características específicas para associarmos, para termos essas classes implícitas. Segundo o Wickham, ele diz que por meio do objeto base, a gente pode ter um vetor de três conjuntos de caracteres para essa classe implícita, que no caso é o array ou matrix, né? Se o objeto tiver dimensão, algum resultado que está relacionado pode ter alguma variação da tipagem, levando em consideração a linguagem C, e obter o valor numeric se os valores forem integer ou double, que esse numeric ele está relacionado a
tipagem da linguagem S, tá? Então, o que é que isso é importante? É importante justamente para o despacho do método. Então, vamos entender um pouquinho mais aqui. O objeto array, e o que nós fizemos anteriormente, quando eu observo por meio da função do pacote sloop, agora usando para verificar, então, vou dar um entendimento básico para vocês sobre esse envio ou despacho de método. O que é que acontece? Aqui especificamente, eu tenho um objeto do tipo base que não tem atributo class. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou usar aqui uma função print, em que esse print é uma função primitiva, mas é uma primitiva genérica, isto é, ela é uma função genérica, e esta função genérica, ela internamente, o mecanismo que ela procura o método para uma determinada classe, e nesse caso vai ser a classe implícita do objeto, ele usa mecanismos diferentes do useMethod. Mas isso não importa para nós, lá no material escrito eu dou um certo detalhe, porque como é uma função primitiva, isso está escrito em C e tem mecanismos um pouco diferentes. Então, nesse caso, o que é que o despacho ele faz? A ideia é a mesma, tá? Do useMethod. Então, eu tenho a função genérica print e internamente nós temos um mecanismo de envio ou de despacho de método, do qual irá se procurar pelo método específico dado a classe implícita desse objeto. E aqui o que é que aconteceu nesse resultado? Acontece o seguinte, vamos voltar um pouquinho. Aqui nós tivemos, aqui nesse caso, o class 2, ele solta ainda matrix e array. E observe que, no nosso caso, ele acaba não verificando se existe algum método para o array. Por quê? Porque essa saída aqui, na realidade, um objeto array nada mais é do que uma matriz com uma dimensão, um atributo dim diferenciado, tá? Vai existir um vetor, ao invés de ter comprimento 2, ele passa a ter um comprimento de tamanho 3. E aí, nesse caso, você vê lá no módulo básico que a gente enfatiza esse aspecto para mostrar. Bem, aqui nesse caso, então, a gente vai perceber que esse S3 underline class me solta as potenciais classes que pode existir, que me leva aos métodos potenciais que possam existir também para esse objeto. E aí o que é que vai acontecer então com esse despacho? Esse S3 underline despacho. Ele vai primeiro seguir a sequência das classes, então veja o mecanismo de herança que vai e de hierarquia que vai existir. Não de herança, mas de hierarquia. Então, ele vai verificar a classe implícita, o vetor da classe implícita que existe nesse objeto, e na sequência foi matrix, integer, numeric. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai primeiro procurar, então, veja o que eu falei para vocês, eu tenho um genérico, uma função genérica, do qual o método será sintaticamente nominado como o nome do genérico mais a classe separada de um ponto, que é o que está acontecendo aqui, Então, o que é que vai acontecer? O despacho ele vai procurar primeiro pelo primeiro nome que está no vetor da classe implícita, matrix. Existe? Ele está dizendo que não existe. Integer, existe? Não existe. Numeric, existe? Não existe. Ele acaba despachando, e aí por causa dessa simbologia, ele acaba despachando num método chamado print.default. E o que é esse print.default? Esse print.default não chega nessa sequência aqui ainda. Ele, na realidade, é uma pseudo-classe que nós criamos
para termos o controle de quando a nossa função genérica não encontrar um método específico, ele despacha nesse método padrão que a gente chama. E vai ter um comportamento padrão para todos os objetos que não tiverem classes. Então, nesse caso aqui, ele procurou a função print, que é uma função genérica, procurou pelo método print.matrix, print.integer e print.numeric e não achou o método específico para esses nomes. Então, ele despachou no padrão, no método padrão, que foi o default. Eu explico um pouquinho mais à frente nisso. Então, aonde é que eu quero chegar? No sentido de que a função class, ele não solta, ele não me mostra o despacho específico que uma determinada função genérica pode despachar para qual método específico. Então, por exemplo, eu criei um objeto class aqui, que ele é um numeric, na realidade ele é um double, né? Aqui, se eu nominasse um L, eu teria um integer, né? Nesse caso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu pego aqui com o atributo class, ele me solta numeric, que essa tipagem está associada não à tipagem C, mas à tipagem S, que lá ela não faz diferenciação o que é inteiro, o que é real, ou dupla precisão, né? Não faz diferenciação, é numeric, simplesmente. E quando eu vou olhar no despacho, ele não me despachou, essa daqui é a classe implícita, portanto, né? Que a função class está me soltando para esse objeto associado ao nome W, ele acaba me despachando no método padrão e não no numeric, como a função class está me soltando. Então, a função class ela pode me levar a uma decisão, né? A uma visualização equivocada no despacho do método. Portanto, é melhor nós observarmos as classes implícitas por essas funções aqui, ou sloop s3class ou .class2. Tá ok? Bem, falado isso, então a gente fala da pseudoclasse. Essa pseudoclasse, ela é uma classe padrão do qual não preciso inserir um nome dentro do vetor de caracteres no atributo class com o nome default. Eu simplesmente crio um método ponto do genérico ponto default e aí o que é que vai acontecer? O nosso use method, quando nós criarmos as nossas funções genéricas, ela vai se encarregar de que se ela não encontrar um método específico para uma determinada classe, ela vai despachar no método padrão. Isso a gente consegue criar, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Espero que tenha clareado para vocês um pouco mais sobre o entendimento de classes e classes implícitas. Um abraço e até a próxima.